E aí pessoal, tudo beleza? Aqui é Fábio do canal Sandrai Service. Tô vindo aqui com mais um vídeo da nossa série Circuitos e Montagens. E nesse vídeo aqui a gente vai fazer a montagem de um carregador de baterias de automóvel automático. Por que automático? Porque ele vai desligar a carga da bateria quando ela atingir a tensão de flutuação, no caso de 13,8 volts. Essa montagem surgiu da necessidade particular minha, porque eu troquei a bateria do meu carro recentemente. Eu postei até um vídeo aí onde eu fiz a revisão do carro. Só que eu desconfiei, né? A gente compra a bateria e te dá uma velha, a base de troca. Tinha uma outra velha aqui que eu usava no no break, eu peguei dele no lugar dessa e fiquei com a do carro na mão. E eu suspeitava que essa bateria tava boa. Ela está boa, ela só estava descarregando porque o carro estava muito tempo parado. Eu estava utilizando outro carro. Então o que acontece? Como eu já troquei, botei uma bateria nova e fiquei com essa outra bateria aqui, então me surgiu a necessidade de montar esse carregador agora para dar uma carga nela para ver se ela tá boa ou não está. Beleza? Então vamos lá para explicação do circuito agora. Eu vou tentar ser o mais breve possível, para o vídeo ficar muito comprido. E posterior a gente parte para a bancada, que é a montagem em si, ok? Para essa montagem a gente vai precisar de um transformador primário de 110 ou 220, ou com ambas as tensões, vai depender da sua tensão de rede da sua residência ou da sua localidade, e com um secundário de no mínimo 15 volts, tá? Esse é o nominal dele. A corrente de funcionamento, para que seja satisfatória a carga da bateria, tem que ser de no mínimo 5 amperes esse transformador. No meu caso, eu vou utilizar um transformador de 10 amperes que um colega meu me deu, que ele tirou de um no break. Eu vou mostrar na bancada como eu fiz para identificar os fios do primário, quem é a bobina principal, quem é a bobina 110, quem é a bobina 220. Para identificar a tensão e a corrente que ele fornece no secundário. Ele é um transformador de no break da APC, ele desmanchou o no break e aí não soube ligar, não sei o que foi, ele pegou e me deu o transformador. Então eu vou aproveitar para fazer essa montagem aqui. Na bancada eu vou mostrar para vocês ele e como fazer a identificação. A gente vai utilizar uma ponte retificadora de 4 diodos. Ela tem que ter, como o transformador que eu vou utilizar é de 10 amperes, a gente tem que utilizar no mínimo uma ponte retificadora de 15 amperes, que é para trabalhar bem folgado, tá? É óbvio que a gente não vai usar essa corrente toda para carregar a bateria, senão vai acabar danificando ela. Depois eu vou explicar que não é assim. Eu vou mostrar o manual da Moura aqui, eu tô com ele aqui que eu escaneei, e aí eu vou explicar para vocês. Então, para a ponte retificadora eu vou utilizar uma KBPC de 15 amperes e 200 volts. Eu tenho até o datasheet dela aqui, a KBPC, tá aqui o formato dela. Tem 4, é uma ponte já para prender em dissipador, ela é bem grande, a ponte retificadora, já é para alta corrente mesmo. E aqui nós temos as referências, ó, a KBPC 15 ela é para 15 amperes, a 0,2 é para 200. Então, de acordo com o que você for comprar, primeiro os dois números algarismo da frente é referente à corrente, os dois números é referente à tensão. Então 15 é para 15 amperes, se você comprar para 25 para 25 amperes, o 35 é para 35 e assim por diante, tá? Ele vai de 10 até 40 amperes essa ponte retificadora. E o 0,2 é para 200 volts, tá vendo? Tensão reversa, 0,4 para 400 e por aí vai. Como eu vou trabalhar com 15 volts, então é suficiente. 15 amperes também é suficiente, já que o transformador que eu vou utilizar é de 10 amperes. Eu tenho aqui um fusível ligado ao GND de 10 amperes para proteção da bateria de todo o circuito. Um LED indicador de power, um LED normal de 5 mm de fuso. Eu vou utilizando um verde, resistor limitador de 1K, e nós temos dois capacitores de 820 microfarad por 200 volts ligados em paralelo para diminuir o ripple da tensão DC. Aqui na saída nós vamos ter por volta de 18 volts, porque é a tensão que os capacitores vão se carregar, que são capacitores de tensão de pico. Capacitores carregam tensão de pico, mas a tensão nominal que a gente vai trabalhar é os 15 volts, que é o que o transformador fornece. Ainda na saída da ponte retificadora, do positivo dela, nós temos dois reguladores, um 7812 para baixar a tensão para 12 volts, que vai ser utilizada para alimentar o circuito de controle do amplificador operacional e do relé, e também para alimentar um cooler de refrigeração. Ela vai ter um cooler no fundo que é para
ajudar na refrigeração. Como o transformador é de 10 amperes, ele tende a aquecer muito, a ponte retificadora também tende a aquecer muito, e o diodo, que eu vou explicar daqui a pouco também, que vai ser ligado ao dissipador, vai tender a aquecer. Então a gente vai utilizar o cooler ligado direto, que é o que a gente chama de ventilação forçada, que é para ajudar na refrigeração de todo o conjunto. E também estou utilizando um regulador 7805 para fornecer 5 volts, que é o que a gente vai utilizar no voltímetro, no perímetro digital, que a gente vai utilizar na saída para medir a tensão e a corrente que está indo para a bateria. Esse aqui eu poderia utilizar um 78L05, que é aquele para meio ampere, aquele pequenininho que parece um BC548, mas como eu não tinha aqui, eu estou utilizando o 7805 mesmo. Para controle da carga da bateria, eu vou utilizar um relé eletromagnético. Esse relé ele vai ser controlado por esse transistor Q1 aqui, ó. Vai funcionar como chave. Assim que a gente ligar o carregador, você tá vendo aqui a ponto do mais 12 e ponto do mais 12, a base dele vai ser polarizada diretamente, fazendo com que ele comute o relé a track. Então, quando ligar o carregador, automaticamente o relé já vai ser ligado. Na base do Q1 tem um outro transistor Q2, eu estou utilizando um BD681, estou usando nos dois, eu tá errado aqui está o BC338, mas não é, tá? Todos os dois no BD681. Esse transistor BD, se não me falha a memória, ele é para 4 amperes de corrente coletor. Não há necessidade de utilizar um desse aqui. Eu poderia realmente utilizar um BC338, ele ia funcionar tranquilamente, mas como eu tinha ele sobrando aqui no estoque, então eu utilizei eles dois, tá ok? Mas pode utilizar o BC338 tranquilamente, que vai funcionar bem. Então na base do Q1 nós temos o outro transistor MPN Q2, que tem a função de, quando for saturado, ou seja, sua base receber um pulso alto, ele vai comutar e vai pegar a base do Q1 e jogar para o terra. Dessa forma ele vai desligar o relé. É assim que nosso carregador vai ser desligado, quando a bateria atingir a tensão de 13,8, que é a tensão de flutuação, que é de carga normal da bateria. E essa base do Q2 é ligada à saída de um LM741, que funciona como comparador de tensão. Então o que esse amplificador operacional faz? Ele vai comparar a tensão, tá vendo? Que entra por esse resistor de ajuste aqui, ó, por esse tripote de ajuste aqui, ó, na entrada não inversora, e vai comparar com essa tensão de referência que a gente colocou aqui de 4,7 volts na entrada inversora, que é o pino 2. Assim, quando a tensão aqui na bateria atingir 13,8 volts, o nosso comparador vai detectar isso, vai levar a nossa saída a nível alto. Quando essa saída for a nível alto, vai acender um LED amarelo que eu utilizei para indicador de carga, informando que a bateria está carregada, e do mesmo vai mandar um nível alto para a base de Q2, que vai comutar, levando a base do Q1 ao terra, desligando ele e desligando o relé, tirando a nossa bateria da carga. Então vou voltar a explicar. A entrada não inversora, nós temos um tripote de ajuste. Eu vou mostrar na bancada como a gente vai fazer esse ajuste aqui, tá? Os 13,8 volts. Então ele vai receber um sinal, ó, lá da bateria. A bateria tá ligada aqui, ó. Ele vai receber o sinal lá da bateria. Quando a bateria atingir 13,8 volts, ele vai detectar isso e vai levar a nossa saída a nível alto, desligando o relé e desligando a carga da bateria. Quando essa tensão aqui estiver abaixo de 3,8, ele vai detectar isso, mantém a saída aqui nível baixo, o LED fica apagado e o nosso relé continua trancado, mandando corrente para a nossa bateria para ela continuar carregando. Está entendido bem essa parte aqui. Então vamos agora para a parte aqui de limitação de corrente da bateria e vou explicar para que esses dois resistores aqui. O resistor RX, que é ligado no contato novamente aberto, ele tem a função de limitar a corrente que vai para a nossa bateria, para não danificar a bateria. Então, como eu calculei o valor desse RX aqui? Eu fui para aquele manualzinho da bateria, tá vendo que vem junto com a bateria quando você comprar ela. E aqui está especificado, ó, baterias da linha convencional, exceto Moura AGM. Moura AGM é aquelas baterias especiais utilizadas para carros auto-start, tá? Que tem aquele botão de partida, não que utiliza a chave com os carros comuns que a gente tem.
tá? Aqueles carros que tem partida auto-stop e que desse tipo de bateria aqui. Então, bateria da linha convencional, que são essas normalmente a gente usa em nossos carros, com tensão abaixo de 12,3 volts, deve ser carregada utilizando carregadores inteligentes com tensão constante de 16 volts e corrente máxima limitada a 25% da sua capacidade nominal, C20. As baterias Moura GM, se tiver com tensão abaixo de 12,5, devem ser recarregadas com carregador inteligente de 14,8 com corrente limitada também de 25% da capacidade normal. Agora, para carregadores de corrente constante, que é o nosso caso, ou seja, corrente constante porque a corrente vai estar sendo enviada constantemente para a nossa bateria, que é o caso do nosso carregador. Para carregadores de corrente constante, ajustar a corrente para o valor de 10% da capacidade nominal da bateria. E ela deve ser carregada de 5 a 10 horas, a depender do estado da carga da bateria. Carregadores de corrente constante, a gente deve ajustar a corrente ao valor de 10% da capacidade normal da bateria. Minha bateria do meu carro, que eu tirei, tem 60 amperes. 10% de 60 amperes são 6 amperes. Usando a lei de Ohms, resistência é igual a tensão sobre corrente. Então, se a minha tensão nominal é 15 volts e a corrente que a gente precisa manter para mandar para a bateria de 6 amperes, então a gente vai pegar 15 e dividir por 6, que é igual a 2,5, ou seja, a gente tem que utilizar um resistor de 2,5 ohms aqui para limitar essa corrente de 10 amperes que sai do transformador e manter ela em 6 amperes. Então, quem vai fazer essa limitação? O nosso resistor RX. Agora, a gente precisa calcular qual a potência desse resistor RX. A gente pode comprar ele, né? Não é só a gente calcular a resistência necessária. A gente precisa saber qual é a potência que esse resistor vai dissipar, a potência que ele deve ter para ele poder funcionar corretamente no nosso circuito. Existem algumas formas da gente fazer esse cálculo de potência, usando a própria lei de Ohms, onde potência é igual a tensão vezes corrente, a tensão 15 volts vezes a corrente que é 6 amperes, nos dá 90 watts de potência. Outra forma de a gente calcular, potência é igual a resistência, que é 2,5 ohms, vezes a corrente ao quadrado, vai dar os mesmos 90. Uma outra forma também de calcular, potência é igual a tensão ao quadrado dividido pela resistência, que também vai dar 90. São as três formas que a gente tem de calcular a potência de uma resistência. Então, necessário para funcionar no nosso circuito vai ser um resistor de 2,5 ohms com potência mínima de 90 watts. Tem que botar mais, né, por segurança. Um resistor desse não vai ser fácil de ser encontrado comercialmente. Mas você deve estar pensando, nossa, então perdi o projeto, não vai poder fazer. Sim, vai poder fazer. E na bancada eu vou mostrar como a gente vai fazer esse resistor de forma tranquila, e ele vai ter uma potência suficientemente grande para trabalhar tranquilamente no nosso circuito, sem que partir, sem abrir e sem nada, ok? Na bancada eu vou mostrar para vocês como a gente vai fazer esse resistor. Explicada essa parte de limitação de corrente para não danificar a bateria, ou seja, respeitando o manual da bateria, que diz que a gente tem que botar 10% da capacidade nominal da bateria, a corrente em 6 amperes, a gente vai utilizar um resistor de 2,5 e de acordo com a potência que a gente calculou, 90 watts. Estando o relé comutado, seja ligado, o contato normalmente aberto, ou seja, normalmente aberto porque quando o relé está desligado, esse contato fica aberto e ele fica fechado quando o relé é ligado. Então, quando o relé é ligado, esse contato passa para baixo e aí nossa atenção daqui desse identificador passa pelo nosso resistor RX limitador e vai para a nossa bateria. Observe outra coisa que ele diz aqui no manual. A gente tem que manter uma tensão entre 14, tá vendo? Tensão constante de 14,8 volts. A gente está vendo aqui, ó, eu estou falando, esse 18 volts aqui é a tensão
de pico que o capacitor se carrega, mas a tensão nominal que o transformador fornece é 15 volts, ou seja, quando tiver uma carga, a tensão que a gente vai se basear é essa daqui. Esse diodo aqui, SBL3040, que eu coloquei na saída do nosso, já explica esse resistor aqui para quê, tá? Então esse diodo que eu coloquei aqui, além de proteger o circuito contra reversão aqui, caso você ligue invertido na bateria, porque se estiver invertido ele vai ficar inversamente polarizado, ou seja, vai proteger o nosso circuito para que não danifique o nosso equipamento. Além disso, ele vai provocar uma queda de 0,7 volts na nossa tensão. A nossa tensão nominal é 15 volts, então se eu tirar 0,7, nós vamos ficar com 14,3 volts. 14,3 volts está dentro do limite que o manual mandou, certo? Geralmente esses carregadores de baterias tem tensão nominal entre 14,4 e 14,3. Então, com esse diodo aqui, nós vamos ter uma queda de 0,7. Então, nossa tensão vai cair 14,3 volts, que é suficiente para carregar nossa bateria. Esse diodo SBL aqui, retificador de alta corrente, eu estou reaproveitando uma fonte de alimentação do computador que eu tirei. O datasheet dele é o SBL3040. 3040 me diz que ele é para 40 volts. A tensão de trabalho é para 40 volts e 30 amperes de corrente, ou seja, suficiente para trabalhar no nosso carregador tranquilamente. Só fornece no máximo 10 amperes, 30 amperes ele vai trabalhar folgado. Então, entendido a parte do resistor RX, como calcular o valor dele, entendida a parte da função do diodo retificador, que é evitar que a tensão reversa, caso você ligue a bateria invertida, ele danifica o equipamento, e fornecer a queda de 0,7 volts necessário para ter a tensão correta de alimentação da bateria. Aqui na saída nós temos um voltímetro ligado em paralelo com os terminais da bateria, que é para medir a tensão que está na bateria no momento da carga e após a carga. E nós temos aqui um amperímetro de 10 amperes ligado entre o negativo da bateria e o terra negativo do nosso circuito aqui. Esse diodo aqui, esse LED, esse resistor, tem a função, eu botei até um LED vermelho ele, para informar, acender caso você ligue a bateria invertida. Em funcionamento normal, aqui vai estar o positivo, que vai ser ligado ao positivo da bateria, aqui o negativo vai ser ligado ao negativo da bateria. Nessa situação normal, esse diodo está ligado, está polarizado inversamente, esse LED também inversamente, e ele se mantém apagado. Caso você ligue invertido na bateria, isso aqui, o positivo vai entrar aqui e o negativo aqui. Aí ele fica polarizado diretamente e ele assim informando que há uma inversão na ligação das garras de acarés da bateria. Aqui você poderia também botar um buzzer, se você quiser. Pode acrescentar aqui um outro diodo e um buzzer ligado ao terra para ele acionar somente quando você ligar invertido na bateria. Entendido bem essa parte, agora eu vou explicar qual a função desse resistor de 1K aqui. Eu falei que o nosso comparador de tensão ele tem a função de detectar quando a nossa tensão aqui, tá vendo? Esse terminal é ligado até o positivo da bateria. Quando essa linha aqui atingir 13,8 volts, ele vai detectar isso e vai mandar desligar o relé, interrompendo a carga da bateria, porque a carga já está completa, então não tem mais por que carregar a bateria. Ela vai desligar o relé, interrompendo a carga da bateria e acendendo o nosso LED indicativo de carga. Só que quando a gente liga, como eu falei, expliquei antes, quando a gente for ligar o carregador, o relé vai ligar direto. Por quê? Eu expliquei antes. A base dele é polarizado diretamente no momento que você liga o carregador. Então, quando a gente ligar o carregador, qual é a tensão que a gente vai ter aqui? 14,3 volts, não é isso? 14,3 não é maior do que o 13,8? Então, sem a bateria aqui na carga, quando a gente ligar o carregador, que a tensão que esse relé atracar, esse ponto passa para 14,3 volts, o comparador vai detectar isso e vai mandar desligar. Tá compreendendo? Então, quando ele mandar desligar, a tensão, se eu não tivesse esse resistor aqui, ele ia desligar esses dois pontos aqui, a tensão aqui ia cair a zero
ele ia detectar isso, mandar ligar de novo. Quando ele ligar, tragasse o relé, a tensão subisse, ele ia mandar desligar. Então ele ia ficar nesse ciclo, ligando, desligando, desligando, uma oscilação. Então qual é a função do resistor de 1K? Quando ele detecta, quando a gente ligar o carregador, que esse ponto for 14,3, ele vai detectar isso, vai mandar desligar o relé, só que no outro contato, normalmente fechado, quando ele mandar desligar o relé, ele vai continuar recebendo essa tensão daqui através do resistor de 1K. Dessa forma, ele vai manter o circuito desligado, evitando aquela oscilação que eu falei para vocês. Se eu tirar esse resistor aqui, ele vai desligar, ligar, desligar, 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 porque a pessoa vai ficar caindo, subindo aqui, ele vai ficar detectando isso e mandar ligar e desligar. Só que na oscilação, você vai ver o relé ficar vibrando o tempo todo. Então, com esse relé de R10 aqui de 1K, quando ele detectar a tensão alta, ele vai mandar desligar. Então, vai abrir o contato aqui, vai sair do resistor RX, vai para o resistor de 1K e vai manter a tensão alta aqui na saída, mantendo o circuito desligado. Ah, mas você fala, então morreu o circuito, porque se ele vai manter desligado, então não vai ter como carregar a bateria. Não, vai sim. Isso aqui é um resistor de 1K. Ele não tem corrente suficiente para alimentar nada que você botar aqui na saída. Então quando você ligar a bateria estando descarregada, ela vai sugar essa tensão que está aqui. Como o resistor não tem corrente suficiente para alimentar a carga da bateria, essa tensão aqui vai cair, ele vai detectar isso. A partir do momento que ele detectar isso, ele manda ligar o relé. Quando ele mandar ligar o relé, ele já começa a mandar carga para a bateria. Quando a bateria está em carga, essa tensão aqui vai cair, vai se manter baixa de acordo com que a bateria estiver descarregada. Se ela estiver muito descarregada, isso aqui vai cair até para 7 volts por aí. E vai se manter assim até que ela se carregue. Aí à medida que ela vai se carregando, a tensão aqui nesse ponto vai subindo, vai subindo. Aí quando atingir os 13,8 volts, o nosso comparador detecta e desliga a nossa carga. Com a bateria, quando ele mandar desligar, a bateria vai estar carregada. Esse ponto aqui vai se manter em tensão alta, ele vai se permanecer desligado. Aí caso a bateria descarregue ou abaixo dos 13,8, ela vai detectar isso, manda ligar o relé de novo e toma a carga. Deu para compreender? Então a função do resistor RX: limitar a nossa corrente em 6 amperes, que é o que o manual manda, que é os 10% de limitação da carga nominal da bateria, que é a bateria de 60 amperes, menos 10% dela é 6 amperes. Se você for carregar uma bateria de 40 amperes, 10% é 4 amperes, então você tem que mudar o valor desse resistor aqui. Isso aqui você pode fazer, tipo usar uma chave rotativa, alguma coisa, e aí calcula. Como eu vou mostrar como fazer esse resistor lá na bancada de 2,5 ohms, você pode fazer o cálculo para a corrente de 4 amperes. Uma bateria de 4 amperes, a gente vai pegar 15 e vamos dividir por 4, dá 3,75 ohms. Então a gente tem que mudar aumentar esse valor aqui de 2,5 para 3,75 ohms e assim por diante. Então cada bateria, você vai pegar a capacidade normal dela, você vai tirar 10% dessa capacidade normal e você vai fazer o cálculo desse RX de acordo com a capacidade da sua bateria. Como eu vou utilizar o meu só com bateria de 60 amperes, então vai ficar um valor fixo, que é esse 2,5 ohms dentro do carregador. Caso futuramente eu necessite de carregar uma bateria com amperagem menor, aí eu vou botar uma chave rotativa, alguma coisa, eu faço uma comutação via relé, boto um outro relé, fazer uma comutação mecânica através do relé, modificando o resistor RX para a corrente necessária para a bateria que a gente está carregando. Então ficou bem entendido, né? Acho que não tem mais o que explicar aqui no funcionamento do circuito do carregador. Ele é bem simples, eu dei mais trabalho para montagem, não tenho o circuito todo, vou mostrar para vocês na bancada ali. Então eu vou finalizando essa parte teórica aqui, vamos para a bancada, que eu vou mostrar como eu fiz a identificação dos fios do transformador e vou mostrar para vocês os passos que eu já fiz na montagem do carregador, beleza? Bora para a bancada. Eu consegui isso com um amigo, é um transformador de no break da marca APC. Eu não achei nenhum tipo de informação sobre esse transformador na internet, tem lugar nenhum, só acha por esse modelo aqui para comprar, não tem nenhuma certificação técnica. Então o que é que eu fiz inicialmente? Eu fiz uma basezinha de madeira de pinos,
ela tem 19 centímetros de largura por 25 de comprimento. Eu cortei 4 rodas de MDF de 15 mm para fazer de pezinho. Vou botar embaixo, ele pesa pra caramba, tá? Aí fixei ele aqui na madeira. Peguei uma chapa dissipadora de um computador CP500 que eu tinha antigo, eu tinha algumas fontes dessa aí guardado. E ela é bem grande, dissipador. Eu peguei, cortei ela, o L. Dessa forma eu prendo ela aqui. E eu fiz esses 2 calços de madeira aqui, ó, porque aí eu encaixo aqui, encaixo aqui. E aí eu venho com a placa, que eu vou botar os demais componentes do carregador. Furo a placa, corto desse tamanhozinho aqui, furo e aperto com as porcas e deixo aqui. Então fica a ponte lá, a plaquinha de controle geral aqui. E aqui do lado eu vou botar um conector BNC para o resistor RX, que depois eu vou explicar com detalhezinho, certo? Como é que a gente vai fazer a montagem do circuito. Então vou deixar aqui de lado o dissipador. Então vamos voltar agora para o transformador. Como eu disse, eu não tenho nenhum tipo de informação sobre esse transformador. Não tenho informação quanto à tensão de entrada e nem a tensão de saída, nem a corrente. Mas nada impede que a gente descubra, certo? Então vou mostrar a vocês algumas formas agora que eu faço para identificar. Um trafo a gente tem. Meu filho ontem quebrou. Meu lápis estava aqui. Então a gente, no trafo a gente tem, no caso desse aqui, né, a gente tem um secundário, certo? E o primário, como a gente tem 4 fios, você pode ver, a gente só pode ter 2 formas de primário. Ou 2 bobinas assim separadas, bobina A e B, ou a gente pode ter uma bobina só com derivação, no caso de no breaks automáticos, que é através do circuito de comparador de tensão, ele vai comutando o relé e ativando a bobina correspondente à tensão que estiver apresentando na rede no momento. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar o multiteste e vou botar ele em ohmímetro, certo? E a gente vai medir outra coisa. Um transformador, o início ou o fim da bobina é sempre esses fios do cantos aqui, tá? Então eu não me baseio por essas cores aqui, não é nada, eu me baseio por aqui. Geralmente ou é o primeiro, é esse, ou é o último, ou é esse, ou é o último. Os outros dos meios são derivação. Se for, como eu disse, desse caso aqui, pode ter 2 fios uma bobina, 2 fios outra bobina. Mas se eu tiver resistência entre todos os fios, então quer dizer que as bobinas estão interligadas. Então é esse caso aqui, certo? Então vamos lá, vou botar aqui no primeiro o branco, primeiro do canto. Eu vou medir com relação a essa bobina daqui. Então me deu 0,6 ohms. Nesse aqui, 0,5. Vou passar para a terceira, 0,6, 0,7. Então deu 0,5, 0,6 e 0,7. Então me deu uma diferença de, peraí, tá bolado aqui os cabos, 0,5, 0,6, 0,7. Então me deu a diferença de 1 ohms para cada, de uma bobina para outra aqui. Então no meu transformador, nesse caso aqui, vai ser esse daqui, essa bobina em si, porque elas estão interligadas entre si. Se eu fizer o contrário, eu vou ter 3, 2 e 7. Então beleza. Então eu identifiquei através da resistência que as bobinas são de derivados, não são separadas. Então beleza. O que é que eu vou fazer agora? Eu tenho agora que identificar qual a tensão da bobina. Uma forma que eu faço é dessa forma aqui, ó. Eu tenho uma lâmpada, certo? Tenho um interruptor. E na outra ponta eu tenho 2 garras, sendo que a lâmpada está em série entre a rede de energia. Então se eu ligar ela aqui, eu vou ligar na tomada,
certo? Vou ligar. Se eu fechar uma ponta com a outra aqui, a lâmpada acende, certo? Então não corre risco de eu fechar curto nenhum. Então como é que eu faço para identificar qual a bobina certa aqui? Eu vou botar o multiteste aqui em tensão alternada, certo? Vou botar na saída do transformador. Não sei se ele tá bem na frente. Isso vai dar para visualizar. Beleza. Então o que é que eu vou fazer? Como eu falei, não sei se vai dar para pegar tudo aqui, mas mais ou menos vou tentar pegar tudo aqui. Então, como eu falei, o início aqui pode ser ou fio branco ou fio azul, porque eles estão nos extremos ali da bobina, certo? Então eu vou pegar inicialmente o azul, vou botar aqui essa chave de fenda, vou ligar uma garra nela, certo? Vou pegar um fiozinho desse fininho aqui. Pronto, eu peguei o azul como início da bobina, certo? Deixa a lâmpada ali, acho que dá pra ver se acender, se ela... Deixa eu fechar aqui, ó. Dá pra ver que acender. Então, botei no primeiro, o azul e amarelo. Acendeu muito forte, então tá descartado. Na segunda, já acendeu um pouco mais fraco. Beleza. E se eu botar no último, que é o branco, a lâmpada já não acendeu. Então eu já sei que o ponto inicial não é o azul, é o branco. Então eu vou inverter. Então meu ponto inicial da bobina é o branco. Se eu ligar no segundo, a lâmpada acende meio forte. Aqui eu estou usando tensão de 110, uma lâmpada de 60 watts também de 110 volts. Aqui a lâmpada já acendeu um pouco mais forte. Então eu sei que minha bobina principal 110 volts é essa daqui. Se eu mudar para aqui, a lâmpada já quase nem acende, ó. Tá, aqui deve ser uma tensão intermediária, 150 volts, por exemplo. E essa daqui, a lâmpada nem acende, é a 220. Então eu sei que para ligar, aqui já deu tensão, ó. Tá vendo a tensão? 11,35. Se eu botar aqui, 13,1 volts. Beleza. Só que aqui agora eu tô usando a lâmpada em série, então até o transformador tá sendo alimentado com metade da corrente da tensão da rede, certo? Então beleza, então eu já sei que esses dois aqui é a bobina principal, é o meu 110, essas duas aqui, e essa daqui é a minha 220. A lâmpada nem acendeu. Essa é uma das formas que eu uso para descobrir a bobina principal do transformador. Então beleza, vou tirar a lâmpada aqui e vou ligar agora direto, sem lâmpada. Vou pegar outra garra que eu tenho aqui. Vou ligar aqui e vou usar, cadê o outro fio? Como é que foi? E vou usar aquele fiozinho de novo. Vamos ligar agora direto na energia sem a lâmpada pra gente ver. Tá puxando pra baixo. Olhar para não fechar curto. E aí? Vamos lá. 15,2 volts. Perfeito. Então tá aqui ligado. Minha bobina 110 volts, certo? E 15,27 volts. Vou tirar aqui. Bicho passa, viu? Bicho puxa uma corrente, cara. Só no mexer aí já queimou meu fusível ali, ó. Beleza? Então vocês entenderam o processo que eu fiz, né? Eu usei o multiteste para identificar o tipo de enrolamento que tinha no transformador. Identifiquei que não era bobina separada, mas sim derivação, com derivação. Então encontrei minha bobina de 110 volts
E eu tenho na saída exatamente 15,3 volts, o que eu preciso para fazer o carregador de baterias. Então no break o transformador é perfeito para mim. Saída de 15, entrada de 110, intermediário 220. Se eu botar aqui, desligar ele, botar para o 220, ele vai ligar, mas com a tensão bem mais baixa, 11 volts. Beleza? Então eu achei minha bobina principal, que é essa aqui, o branco e o preto. Vou mostrar para vocês. A gente identificou, né? O preto e o branco é a minha entrada 110. Eu isolei o amarelo e o azul com espaguete termorretrátil, como você pode ver. Depois eu vou prender aqui para baixo. Eu utilizei esse conector aqui, essa tomada de fonte de computador. Um fio do transformador vem para ele, tudo com termorretrátil isolado, tá vendo? Isolando para não fechar curto. O fio do terra, eu liguei um fio verde com anilha e botei na carcaça do transformador. O outro fio branco do transformador vai para o interruptor e o interruptor volta para a tomada. Esse aqui são 3 pontos. Eu tenho aqui desse para esse quando está no 0 e desse para esse quando eu estou no 1. Aí eu botei no 1 para saber que 0 desligado, 1 ligado. Peguei o multiteste, continuidade e medi qual das 3 estava dando. Então essas duas aqui é a que liga. Isolei a outra para evitar choque também com termorretrátil. Então aqui está nosso interruptor. Agora eu posso, deixa eu pegar ele aqui. Esse transformador puxa muita corrente, tá? Agora eu posso pegar uma tomada de um cabo de computador normal, tá vendo? E aí eu posso ligar ele na tomada. Nós já estamos com ele ligado aqui já. Desligado. Agora vamos tentar medir a corrente que ele fornece, né? Medir a tensão aqui primeiro. Tensão alternada. Vamos ligar ele. Viu como arreia a luz quando liga? Transformador de corrente, viu? Não sei nem se esse bicho não for 10 amperes. Então tá dando 15,2 volts. Deixa eu botar aqui de uma forma que dê pra ligar a luz. Então minha saída 15,2 volts. Vou botar algumas coisas de carga aqui. Uma acende forte, cara. Louco. Um farol aqui. Olha pra isso. Então vou botar só um farol desse aqui. Vou botar aqui em 10 amperes. Medir corrente. E vamos ver quantos amperes dá só com essa lâmpada aqui. 4,6 amperes. Deixa eu ligar. Então vamos lá. Só essa lâmpada aqui. 4,5 amperes. Consigo botar as duas aqui agora, que é para aumentar o consumo. Consigo fazer uma forma aqui de prender uma na outra. 9 amperes. Só essas duas farol junto aqui, ó. 9 amperes, tá vendo? 8,9, 9 amperes. Então já sei agora que tirar aqui, desligar para não fechar curto. Então já sei que o transformador, eu achei minha bobina de primário 110, 220, eu achei, liguei a 110 e eu sei que na saída eu tenho 15 volts por 10 amperes de corrente. Então essa parte está finalizada. O que é que eu tenho que fazer agora? Agora eu vou partir para prender o dissipador na carcaça, certo? Prender na carcaça, prender a chaparia aqui na madeira, mudar esses conectores aqui de redondo para encaixe, para encaixar aqui na ponte edificadora, botar mais dois para saída, fusível e tal, e dar continuidade à montagem, certo? Então eu vou finalizando essa parte por aqui.
que foi a parte de identificação do transformador de primário e secundário. E aí vamos dar sequência fazendo a montagem do restante das coisas.